Olá, muito bem. Chegamos aqui com mais uma edição do nosso Panorama Energético. Para você que sempre quer ficar ligado nas notícias do setor. E mais uma vez aqui conosco, o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Muito boa tarde a você, Elias. Boa tarde à companheirada que nos acompanha no Panorama do Setor Elétrico. É muito bom ficar mais uma semana. Estamos hoje fazendo na sexta-feira, né? Uma semana de carnaval. É natural que as coisas se deslocassem. E finalmente começamos o ano, né, Elias? Porque aqui no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Nós passamos 2 anos sem começar, porque nós tivemos carnaval 2 anos. Agora esse ano nós voltamos a ter o carnaval, começou o ano. É verdade. Vamos começar aqui falando algo que é muito caro, que é muito prioritário para o setor energético, que é o consumo de energia. O consumo de energia elétrica no Brasil se manteve estável em janeiro, na comparação com o igual período de 2022, revertendo a trajetória de queda observada nos 2 meses anteriores, segundo dados prévios divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O Mercado Livre, no qual a indústria e grandes empresas contratam seu fornecimento de energia, mostrou leve recuperação no primeiro mês de 2023, ajudando a evitar uma queda do consumo nacional. A demanda do segmento cresceu 1,8% no comparativo anual, puxada principalmente pelos setores de extração de materiais metálicos, com 10%, e metalurgia e produtos de metal, 6%. Já o mercado regulado, que atende residências e pequenas empresas, seguiu pelo 3º mês consecutivo em queda, dessa vez com uma leve redução de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Se nós quisermos e desejarmos uma economia que cresça, né, Wilson? Tem que ter consumo de energia elétrica. Elias, tem que ter consumo e a notícia, se olhar a notícia com profundidade, a notícia é satisfatória, é uma notícia positiva, porque nós conversamos sobre isso no programa anterior e nós tivemos um aumento muito grande nos valores de tarifas de energia elétrica no ano que passou. As correções dos valores das tarifas foram muito elevados. E as pessoas, incentivadas, inclusive, em parte por uma campanha do governo de redução do consumo, de economia de energia, os consumidores residenciais, eles não voltaram à prática de 2001, 2020, 2001, mas os consumidores residenciais de energia reduziram os seus consumos pela própria situação do valor em que chegamos que está custando hoje a energia elétrica. Em contrapartida, os grandes consumidores, aqueles que são consumidores em grande escala, eles se mantiveram estáveis ou, segundo a notícia, houve um incremento, houve um aumento. Ou seja, pós-pandemia, após a crise que nós tivemos, nós podemos olhar que ainda estamos numa situação não boa, não ótima, mas uma situação razoável da indústria. E esperamos que agora, com o novo governo, com novos tempos, novas políticas, a gente volta a ter uma incrementação na indústria. E a notícia mostra isso. Houve uma redução do consumo dos lares, dos residenciais. Em contrapartida, houve um incremento do consumo da indústria. Isso é positivo. Bem, nós falamos de consumo do passado. Agora, a ONS diz que a carga esperada para o mês de março começa em queda no maior submercado do país.
A expectativa é que no Sudeste e Centro-Oeste ocorra um recuo de 2,8% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O valor foi apresentado, né? A perspectiva foi apresentada durante a reunião do programa mensal da operação, realizada nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Para abril, a estimativa é de aumento de 1,2%, se descolando da previsão para o planejamento no período 2023-2027, de 0,2%. Março deverá ser um valor acima do registrado em fevereiro, pelo fato de ter mais dias úteis e as temperaturas permanecerem elevadas. Já abril, por ser considerado um mês de transição, a carga começa a cair. Em março de 2022, as temperaturas foram altas e a produção industrial estava forte, além de forte atividade de comércio e serviços. O que chama minha atenção nessa notícia, Wilson, é que anos atrás a gente sempre ficava preocupado com o nível dos reservatórios, e parece que esse ano não se fala nem em usinas termoelétricas e nem nessa questão, né, dos reservatórios. Ou seja, o país está preparado para ter uma sobrecarga de consumo de energia elétrica, hein, Wilson? O país está suprido eletricamente, né? Nós tivemos o programa prioritário de sistema elétrica no início dos anos 2000, lá em 2000, 2002, e depois nós tivemos vários leilões de energia de fontes alternativas, fonte solar, fonte de gás, de eólica, né? E houve um incremento na capacidade instalada. E isso veio aliado à recuperação, digamos, bastante rápida do nosso reservatório. Nosso reservatório, eles fecharam o ano passado, quando fechou o período chuvoso, que é o mês de março, o nosso reservatório fecharam na casa de 40% da sua capacidade. Nós estamos hoje, terminando aí o mês de fevereiro, entrando o mês de março, quando vem a estiagem, o nosso reservatório estão em média acima de 70%. Para ter um parâmetro, é lamentável que nós estamos acompanhando no litoral norte, mas aquela água, aquela volume de chuva desce toda ela na calha do Rio Grande. Então você pega lá a usina de Furnas, da cabeceira do Rio Grande, ela está com 93% da capacidade do seu reservatório. A hora que você chega em Água Vermelha, que é o último reservatório do Rio Grande, ela está com 92%. E está vertendo água, todos estão vertendo água. Então, nós estamos muito bem supridos de energia, estamos preparados para que possa ter um incremento na indústria, no consumo de energia. O Brasil tem essa folga. Nós estamos, desde meados do ano passado, nós estamos exportando eletricidade para a Argentina. Né? Olhando ontem, o relatório de operação de ontem nós mandamos 1,5 megawatts para a Argentina. 1,5 megawatts não, 1.350 megawatts para a Argentina nós mandamos. Então, nós estamos desde setembro de 2022 exportando para a Argentina, só não estamos exportando para o Uruguai, porque ainda não temos ainda a subestação conversora suficiente para suportar a nossa exportação para o Uruguai. Então, nós estamos suprindo de energia, tanto para o consumo doméstico, e destaco essa questão de, desde meados do ano passado, nós estamos exportando energia para a Argentina.
Wilson, continuando, nós vivemos uma semana muito triste, muito difícil, a respeito, né, da tragédia ocorrida no litoral norte do estado de São Paulo, e a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu ampliar o acompanhamento das demais estruturas de transmissão do litoral norte de São Paulo após a ISA-CETEP ter comunicado o comprometimento da estrutura de uma torre da linha de transmissão São Sebastião-Bertioga e que foi afetada pelas chuvas. De acordo com a concessionária, serão necessárias obras emergenciais para mitigar os efeitos dos temporais dos últimos dias e evitar o agravamento da situação, segundo nota divulgada pela ANEEL. A medida não vai interromper o fornecimento de energia aos consumidores, segundo a agência. Bem, uma coisa está clara, né, Wilson? As empresas de energia elétrica vão ter que se acostumar com esse cenário, porque, infelizmente, por causa das mudanças climáticas, desastres como esse que aconteceram em São Sebastião e no litoral norte de São Paulo se transformarão em algo cada vez mais rotineiro. Nosso sistema interligado nacional, ele foi concebido, foi projetado para atender essa diferença que nós temos de morar em um país continental. Nós estamos aí, lamentavelmente, em situação de emergência nos municípios do litoral norte, por conta daquela forte chuva. Nós tivemos um volume de chuva na semana passada nessa região que nós, do setor elétrico, a gente, ao debater a questão climática para preparar o setor elétrico, há um termo utilizado no setor elétrico que é a cheia decamilenar, ou seja, é uma cheia que dá a cada 10 mil anos. Então, ou seja, é uma situação extrema de previsibilidade que o sistema elétrico, ao treinar as pessoas, ao debater as pessoas, costuma implementar no estudo para que a gente possa enfrentar sistemas de calamidade igual essa que nós enfrentamos. Lamentavelmente, houve perda de muitas vidas e houve, nosso sistema é um sistema interligado de cabeamento aéreo, né, sujeito às intempéries, sujeito a essas situações. No caso, nós tivemos nessa região um desmoronamento de uma montanha, e lógico que não seria muito difícil que o sistema elétrico passasse sem nenhuma ação por conta daqueles acontecimentos. Mas o sistema elétrico é interligado, ele é totalmente interligado, e a condição do operador nacional do sistema, o ONS, a operar, remanejar carga, de forma que você realimente a localidade através de outras fontes, de outros fluxos de energia. E o ONS certamente está atento a isso, a ANEEL passa a fiscalizar com mais vigor as estruturas de transmissão. A nossa estrutura de transmissão precisa ser bem fiscalizado, já é bem fiscalizado, e a ANEEL reforçou essa questão dessa fiscalização. E o sistema nosso como volto a afirmar, projetado para essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, neste momento, no país, onde vários municípios, aqui, principalmente do litoral norte, está em sistema de emergência por conta daquela chuva muito forte, daquela chuva decamilenar, que eu lembrei da época que eu dava o setor. E, ao mesmo tempo, nós temos na região sul do país, no Rio Grande do Sul, principalmente, municípios em situação de emergência porque não tem água sequer para fornecer à população.
Então, essa dicotomia que nós temos da extensão do nosso país continental, o sistema elétrico está preparado para isso e ele é projetado para enfrentar essas situações adversas. E para a gente encerrar o nosso papo, a Transmissão Paulista, lucro salta 172% no 4T22 para 363 milhões de reais e bate expectativa. A Transmissão Paulista encerrou o quarto trimestre de 2022 com lucro líquido consolidado de 363 milhões de reais. Elevação de 172% ante mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado na quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Em 2022, a elétrica lucrou 936 milhões de reais. E esse resultado ficou acima, né? Os 363 milhões ficou acima do que era esperado pelo mercado, que era de 337 milhões de reais. A empresa diz que o número foi puxado pela atualização da receita anual garantida pelo IPCA, recomposição parcial da receita de RBSE, entrada de operação de 78 novos projetos de reforços e melhorias do período. Bem, só que tem um detalhe, né? Isso não dá para fugir, né? O cara que entra no setor elétrico é um belo negócio, hein? É o capitalismo sem risco, Elias. Isso já prevemos quando debatíamos a privatização em finais dos anos 60, que o sistema de privatização do setor elétrico brasileiro é o chamado capitalismo sem risco. O investidor ele coloca o dinheiro e não há a menor chance dele sair no prejuízo. Ele sempre vai ter um lucro. E a própria CETEP, a transmissora, ela, na sua explanação, na solicitação de motivo do documento apresentado à CVM, que foi apresentado ao mercado, ela reconhece, ela coloca lá que ela teve, no ano de 2022, como nós tivemos as correções tarifárias das distribuidoras, nós tivemos aquelas correções tarifárias das distribuidoras muito grandes, e boa parte daquelas correções tarifárias das distribuidoras eram reflexo da correção tarifária da transmissão, que é a receita anual permitida da transmissão foi corrigida naqueles patamares que nós tivemos de correção tarifária no ano passado. Eles consideraram alguns aumentos na estrutura da transmissora para autorizar aumentos de tarifas de transmissão, ou seja, eu estava rapidamente olhando no site da CVM, a CETEP me parece ser a primeira do setor a apresentar o seu resultado de 2022. Então, ao apresentar o balanço do quarto trimestre, ela apresentou também o fechamento do balanço do ano de 2022. As empresas têm até o mês de abril para apresentar os seus balanços. E, certamente, nós vamos ter, em todas as empresas do setor elétrico, posso estar equivocado, mas não sou economista, não sou contador, essa área financeira não é uma área que eu tenha conhecimento algum. Eu tenho a convicção de que todas as empresas do setor elétrico vão apresentar lucros durante o ano de 2022 e não serão pequenos, serão lucros razoáveis. Vamos aguardar os próximos balanços, né? E os números irão dizer se essa avaliação está correta ou não está correta, e fato que o setor elétrico terá um balanço positivo, e o setor elétrico, sem dúvida nenhuma, é um setor onde o capital não corre risco.
capital é garantido pela tarifa de energia elétrica. E nós terminamos aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético. Nós prometemos voltar na semana que vem com mais análises de Wilson Marques de Almeida, que curtiu o carnaval também, porque ele também é homem de Deus, e na semana que vem nós estaremos de volta. Até a próxima, hein, Wilson? Até a próxima, Elias. Fiquei aqui acompanhando o carnaval de casa, aqui o carnaval de General Salgado, né? Retomou também depois de 2 anos, como não teve o carnaval em nenhum lugar do nosso país por causa da pandemia. General Salgado também retomou a comemorar o carnaval, né, a fazer o festejo carnavalesco. E eu fiquei aqui em General Salgado e aqueles que propuseram acompanhar o desfile se divertiram muito. Eu preferi olhar de longe, olhar daqui de casa e não tem nenhum problema, eu gosto assim. E estou preparado, vamos continuar debatendo, entendeu? A conjuntura nos coloca, nós temos muita coisa para debater no setor. Eu gostaria só de acrescentar agora aqui na nossa ferramenta, o papel do Conselho Nacional de Política Energética. Nós do setor elétrico, nós, trabalhadores do setor, precisamos voltar a cobrar do governo o papel do Conselho Nacional da Política Energética e a participação no Conselho Nacional de Política Energética, porque isso, olhando esses assuntos, principalmente operativos que nós conversamos hoje, é preciso que o Conselho, o governo Lula, é um governo que se coloca como um governo popular. Nós tivemos aí no dia no 31 de janeiro, o governo recriou o Conselhão, ou seja, o Conselho de Participação Social foi recriado através do decreto do presidente da República, foi criado a política de participação social também no decreto do presidente do dia 31 de janeiro. E nós queremos também, acho que nós do setor, nós que trabalhamos no setor, precisamos provocar o governo e discutir o nosso papel, todos os trabalhadores, no Conselho Nacional de Política Energética. E certamente esse e outros assuntos estarão presentes na próxima semana em mais uma edição do Panorama Energético. Até lá, Wilson! Até lá, Elias! E eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua participação aqui no Panorama Energético. E as notícias, sempre fique ligado no site www.sinergiaspcut.com.br. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!